Meus amados irmãos, deu uma hora, né, termina, aí a gente voltou novamente, né? Eu vou esperar os irmãos voltarem e entrarem para a gente continuar com a palavra de Deus. Louvado seja Deus pela vida do irmão Edilson, né? Eu quero esperar todo mundo chegar, né, para a gente poder também bendizer a Deus com a conclusão do Edilson em relação à sua oportunidade. Mas amém, que Deus ele é fiel em todas as suas promessas. Louvado seja Deus, ele é fiel para com a sua igreja. Louvado seja Deus, voltamos, isso aí. Antônio, Isabelle, Daniela, Cleidjane, irmãos, é uma alegria, né, poder, mesmo dessa forma assim, né, pela internet, poder sentir a presença de Deus e a presença calorosa dos irmãos. Estamos juntos, um preocupado com o outro, um orando pelo outro, e Deus, ele, pela sua infinita misericórdia, ele vem trazendo da sua graça, do seu renovo, tem dado forças para que eu e você possamos suportar e suportar, né? Suportar tudo isso que está acontecendo. Mas a nossa oração, ela tem um endereço, a nossa oração, ela tem um objetivo, a nossa oração, ela tem o trono da graça como reta final. Nós temos um alvo, não oramos ao vento, mas oramos ao Senhor que por nós tudo executa, como o Salmo 57 diz. Bom, o Edilson, estou vendo que ele não voltou ainda, mas no final a gente chama ele novamente. Meus amados irmãos, e enquanto os demais estão voltando, eu quero dizer para os irmãos que a nossa meditação hoje, ela será no livro de Hebreus capítulo 11. No início do culto, eu li do 1 ao 6, mas depois você lê em casa melhor. Mas eu vou ler o 1 e o 6 agora, para que a gente possa entrar na mensagem de hoje. E o meu desejo é que em poucos minutos, pela palavra de Deus, vocês possam ser impactados, né? Você possa ser impactado pela palavra de Deus. A live, ela não tem mais de 1 hora, é 1 hora, tem que encerrar e voltar de novo. E isso às vezes quebra um pouco a questão do culto, mas eu creio que Deus, ele preparou essa palavra para falar ao teu coração, em nome de Jesus. Então, Hebreus capítulo 11, verso 1 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu já disse em algumas mensagens que, para mim, a tradução de fé, a definição de fé é ter sem ter, mas tendo. E o verso 6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então eu bendigo a Deus por isso, porque Deus, ele galardoa. Deus, ele conhece o coração da sua igreja, ele conhece o coração do seu povo, ele sabe aquele que se aproxima dele com fé, ele sabe aqueles que creem que ele pode todas as coisas, e louvado seja Deus por isso, né? Então eu quero orar mais uma vez com vocês. Já temos uma boa parte dos irmãos voltando, mas eu quero orar mais uma vez por você, para Deus falar ao nosso coração. Espírito Santo de Deus, ministre sobre cada coração através dessa palavra. Consola os nossos corações. Ensina-nos a crer na tua palavra. Ensina-nos a viver a tua palavra. Ensina-nos a praticar a tua palavra. Senhor, a tua palavra é a verdade. Louvado seja Deus. A tua palavra é o consolo. A tua palavra é o verdadeiro ensino para que o crente possa estar diante de ti de pé em todo o tempo. Então, meu Deus, ministre sobre o nosso coração essa palavra que o Senhor propôs no meu coração.
me ajude a transmitir para a tua igreja, me ajude a edificar a tua igreja. Senhor amado, não será uma pandemia, não será qualquer tipo de coisas que venha acontecer, como Edilson cantou há pouco, que irá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A igreja é mais forte do que qualquer coisa, porque nela está o general de guerra, nela está o Senhor dos exércitos, nela está o sangue do Cordeiro. E a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E eu louvo a Deus por isso, em nome de Jesus. Meus amados, no versículo 1, nós somos, como cristão, o Hebreus mostra como o cristão deve se comportar, se posicionar em relação à fé. Não é? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então o que é que eu espero para a igreja? O que é que eu espero para a minha vida? O que é que eu espero de Deus? Então a fé é o firme fundamento daquilo que se esperam e a certeza, a prova das coisas que não se veem. A igreja, nós como igreja vivemos isso dia a dia. Nós oramos a Deus pela fé. E Deus faz com que aquela fé que nós geramos dentro de nós se concretize. Seja em bens espirituais, em bens materiais. Mas Deus prova que a nossa fé, uma vez gerada nele, se concretiza no objeto que nós colocamos e desejamos diante de Deus. E no verso 6, o autor aos Hebreus mostra como Deus se posiciona em relação à nossa fé. Deus diz: se aproximar de mim com fé, eu vou galardoar, eu vou dar galardão, eu vou honrar a fé do meu servo, da minha serva, que crê no meu nome. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daquele que o busca. Deus, Ele está atento aos nossos movimentos, às nossas atitudes, a nossa oração, o nosso louvor, a nossa dor, a nossa alegria. Deus está receptivo a tudo isso. Esse é o posicionamento de Deus em relação à minha fé. Ele faz essa leitura. E Deus conhece meu coração e sabe que eu creio nele de maneira invariável. Eu creio em Deus de maneira incontestável. O que nós temos aqui, aonde eu estou sentado, esta igreja, isso é objeto da nossa fé. Esse terreno que a gente está adquirindo não pagou ainda nada, mas é nosso em nome de Jesus. Isso é objeto das nossas orações, nossa fé. A nossa fé nos levou a crer e a concretizar, porque o Deus que recebe, o Deus que vê a nossa fé, Ele galardoa, Ele vê fé de verdade em mim, vê fé de verdade em você, vê comprometimento, compromisso com o seu reino, vê que nós estamos ligados a Ele de maneira sincera e honesta. Louvado seja Deus. E Deus, Ele nos honra. Então eu estou aqui na casa pastoral que não existia, mas agora existe, não é? Deus tem me dado repouso aqui nesse lugar. Deus tem falado comigo nesse lugar, comigo e com a minha esposa. Deus tem dado a gente dias de tranquilidade, dias dias calmos, dias serônios, dia de renovo aqui nesse lugar. Você não faz ideia como Deus trata conosco aqui. E eu louvo a Deus pela vida da igreja que acredita no poder de Deus, que tem fé que Deus pode fazer isso e infinitamente mais do que a gente espera, como diz o pastor Sérgio. Louvado seja Deus. Mas, meus amados irmãos, então, eu quero falar de um tema bem prático. O cristão vive por fé. Não se compreende um cristão espiritual que tem os dons do Espírito Santo, que tem comunhão com Deus, que canta e sente a presença do Senhor, que canta e entende que Deus está recebendo aquele louvor, que sabe que Deus consola, que sabe que tudo acontece só com permissão dEle. Muitas vezes não é o que queríamos que acontecesse, mas Deus, Ele nos consola mostrando que a vontade dEle para aquele momento era essa. Bendito seja Deus. Então o cristão vive por fé. Se nós não vivêssemos por fé, não tinha sentido de ser crente. A nossa esperança
é na fé. Pela fé, você vai ver que eu vou falar aqui, esses irmãos alcançaram a promessa. Pela fé, Abraão creu e saiu de Ur dos Caldeus, porque o Senhor disse: sai da tua casa, da casa do teu pai, e sê tu uma bênção. Pela fé saiu Abraão de Ur dos Caldeus para alcançar a promessa. E não foi fácil o caminho não de Abraão, não. Pela fé, Abraão hoje é considerado o pai da fé, porque creu de maneira assim gloriosa em Deus, sem duvidar em momento nenhum. E assim foram outros que Hebreus citam. Mas, irmãos, o cristão vive por fé, na excelência do sacrifício. Fé sem obra é morta. Fé sem sacrifício é morta. Então, se você acompanhar comigo no capítulo 11, verso 4, pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Então, na excelência do sacrifício, o cristão vive por fé. Nessa ocasião aqui, Abel, o Senhor se agradou do sacrifício de Abel. O Senhor fez uma leitura de Abel e viu que Abel estava sacrificando a Deus de coração, dando o melhor para Deus. E muitas vezes esse sacrifício aqui, meus amados, não é só em oferecer o que Abel ofereceu, não. Às vezes o sacrifício hoje está em oferecer a própria vida, sacrificar a própria vida pelo Evangelho. Foi assim com Paulo. Paulo foi apedrejado, apanhou de vara, quase morre afogado em naufrágio, foi decapitado fora de Roma, tudo por fé. Isso é a excelência do sacrifício. Eu já não tenho mais minha vida preciosa, mas agora a minha vida serve de libação. A minha vida é uma oferta para Deus. O meu corpo está padecendo, mas ele não vai de qualquer jeito, não. Ele é uma oferta de excelência para o meu Redentor que vive para sempre. Então é preciso que eu entenda isso. O cristão vive por fé. Meu sacrifício é por fé. E eu poderia falar de outros irmãos que sacrificaram por fé. Pela fé, Sadraque, Mesaque e Abdenego não temeram ser jogados na fornalha ardente. Isso é fé. Pela fé, eles não se dobraram ante a estátua de Nabucodonosor. Irmãos, isso é excelência do sacrifício. Eu perco a vida, mas não perco a fé naquele que é o Senhor. Eu perco a vida, mas não deixo de oferecer o melhor sacrifício a Ele, que é Senhor da glória. Bendito seja Deus. Então, amados irmãos, nesse primeiro ponto, a excelência do sacrifício. E eu quero convidar você para dar o melhor para Deus. Talvez você possa dizer assim: mas pastor, eu já dou o melhor para Deus, louvado seja Deus. Mas talvez o Senhor possa ministrar sobre a sua mente e sobre seu coração nessa noite e dizer assim: você pode fazer mais, você pode sacrificar mais, você pode obedecer mais, você pode fazer mais, porque grande eu sou na sua vida, louvado seja Deus. Deus, ele tem mostrado, irmãos, que a nossa vida é dele. Romanos, capítulo 12, quando Paulo fala: rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A minha vida e a sua deve e estão à disposição do reino. Eu e você entendemos isso. Então, na excelência do sacrifício, a fé genuína, ela está preocupada em oferecer melhor sacrifício a Deus, não visando receber favor nenhum de Deus, não. Nós fazemos para Deus porque sabemos que na fraqueza Deus nos aperfeiçoa. Nós fazemos o melhor para Deus porque sabemos quem Ele é. E aonde Ele habita em mim e você pelo Espírito Santo. E Ele não nos deixou órfãos, diz a sua palavra, louvado seja Deus. Ainda, irmãos, o cristão vive por fé
na excelência da comunhão. Veja, eu falei apenas de sacrifício. Você tributa a Deus o melhor. A sua oferta, a sua vida, a sua casa, a sua família, os seus bens. Olha, mas agora eu estou falando da excelência da comunhão. Veja o verso 5, o que é que diz? Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. E não foi achado, porque Deus o tomara, o transladara para si. Visto que antes da sua trasladação, ele encontrou, alcançou diante de Deus testemunho do que agradar a Deus. Deus está preparando uma igreja para morar com ele. Assim como aconteceu com Enoque, que foi transladado, Deus vai levar o seu povo para onde ele está, para perto dele, para que esse povo possa adorar a ele em espírito e em verdade. Isso é fé. Isso é crer por fé. O cristão vive por fé na excelência da comunhão. Então existia uma comunhão, um estreito tão grande entre Enoque e o Senhor Deus, que Deus disse, não, você não vai mais ficar aí, você vai fazer parte da herança agora. Mas depois vai vir uma igreja, vai vir um povo redimido, vai vir um povo que vive por fé, vai vir um povo que crê pela fé, vai vir um povo que eu vou galardoar. Louvado seja Deus na excelência da comunhão. Então Deus preza pela minha comunhão com Ele, Deus preza pela sua comunhão. Quando você ora, Deus inclina o ouvido, diz o Salmo 40. Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então Deus se inclina para o seu povo, Deus ouve o clamor do seu povo. Nada está passando despercebido diante do altar do Senhor, não. Deus já se levantou do seu trono para dar vitória à sua igreja. Passou. Nós não conseguimos ver isso ainda, mas para Deus já passou pandemia, para Deus já foi quem Ele permitiu que fosse, e aqueles que ficarão vão dar testemunho da sua grandeza em comunhão. Na excelência da comunhão, eu choro diante de Deus, você sente a presença de Deus, você chora diante dEle. Na excelência da comunhão, você crê que Deus está ministrando sobre a sua vida, o favor dele, seja cura, seja qualquer outra situação, Deus está ali abraçando você, consolando você, dizendo que eu estou com você, não te desampararei, não te deixarei. Ainda que uma mulher que amamenta o filho se esqueça dele, eu não me esquecerei de ti, porque há uma comunhão. Deus zela pela comunhão que tem comigo e com você. Por isso que o Hebreus trata da excelência da comunhão, da vida do crente com Deus, que é uma vida viva. Você pode dormir agora e antes falar com Deus e deitar sentindo a presença dele. O Salmo 4, verso 8 diz assim: deitarei e logo dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Isso é relacionamento, isso é comunhão, isso é dependência. Aleluia! E nós dependemos do Senhor na excelência da comunhão. Meu Deus, ai de nós se Deus não mantesse uma comunhão para conosco. Ai de nós se Deus não nos assistisse de perto. Ai da igreja se Deus não derramasse o favor dele sobre nós. Bendito seja o nome de Jesus. Então, meus irmãos, o cristão vive por fé na excelência da comunhão. Então, valorize a sua comunhão com Deus. Eu oro por você, você ora por mim, é muito bom. Mas quando você conversa com Deus ali, quando você entra no seu quarto, fala com Deus, coloca diante de Deus tuas petições, louvado seja Deus. A Bíblia diz que Ele que vê em secreto, que escuta em secreto, te recompensará publicamente. Ah, que Deus maravilhoso, que Deus glorioso, é esse Deus que nós servimos. Um Deus que você pode chorar na presença dele, pode rir, ele chora com você, ri com você, louvado seja Deus, e tem prazer em vitoriar você. Aleluia, grande é o poder de Deus sobre a terra e sobre a vida da igreja. Então, irmãos, a igreja preza por isso. A fé, ela me mantém em comunhão. Essa fé de Hebreus capítulo 11, 1 e 6, ela me leva a ter uma comunhão de excelência.
alguns creem em barro, em madeira, em bronze, em ouro. Nós fazemos menção do nome de Jesus ressurreto sobre a terra. Louvado seja Deus. E em terceiro lugar, meus amados, louvado seja Deus, está o cristão vive por fé na excelência da obediência. Versículos 7 e 8, e depois do 17 diz assim, versículo 7, pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda iam acontecer, que vinham, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro de justiça, da justiça segundo a fé. Olha aí a fé. A excelência da fé na obediência. Deus falou a Noé, e Noé entendeu que era Deus falando com ele, porque tinha comunhão com ele. Louvado seja Deus por isso, não é? Louvado seja Deus por isso. E o versículo 17 diz assim, pela fé ofereceu a Abraão, a Isaque, quando foi provado. Assim, aquele que receber as promessas, ofereceu seu unigênito. Então veja que, desde lá de Gênesis até Apocalipse, o que move Deus é a nossa fé, é a sua fé, a excelência da fé na obediência. Às vezes, Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. Às vezes Deus quer sacrifício. Então nós precisamos entender isso dentro de uma comunhão de excelência com Deus. Mas aqui Deus disse para Noé obedecer, pela fé ele obedeceu. Abraão disse, meu Deus, e agora? Eu só tenho Isaque, que é o filho da promessa, que Deus disse que ele seria bendito na terra, que ele seria uma bênção, que ele seria mais numeroso do que a estrela do céu, do que a areia da praia, e agora eu vou matar o menino. Mas dentro do coração de Abraão existia a fé. O Deus que me tirou da casa do meu pai, de Ur dos Caldeus, o Deus que me deu uma família, o Deus que me deu um filho, ele pode permitir o sacrifício, mas pode ressuscitar Isaque, porque ele é Deus. E Deus fez com que, veja como Abraão entendeu, era um momento de sacrificar em obediência. E o anjo branda do céu diz, não faça isso, porque agora eu sei que temes a Deus. Louvado seja o Senhor. Então a fé na obediência. Até onde nós estamos prontos a obedecer a Deus sem questionar. Até onde nós estamos prontos a oferecer a Deus o melhor que temos sem questionar a Deus. Apenas crendo, ele mandou e pronto, e ele pode fazer com que as coisas mudem, porque ele é Deus. Ele pode permitir a morte, mas também ele é a ressurreição e a vida. Aquele que morreu crendo nele, ainda que morra, viverá. Essa é a promessa da parte de Deus. Quando Deus trata ali com Marta, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que durma, ainda que morra, viverá. Porque vai chegar o momento que eu vou chamar pelo nome cada um. E cada lugar, o rio, o mar, o cemitério, qualquer lugar, vai ouvir a minha voz e vai ordenar que aquela pessoa saia em um corpo transformado para a glória de Deus. Aleluias! Bendito seja o nome de Jesus para sempre. Meus amados, então veja que a fé, ela nos leva a um nível de excelência no serviço, na obediência. E Deus quer isso para a sua igreja. Deus não quer, Senhor, por que isso? Deus não quer questionamento. Deus quer que você entenda o trabalhar dele. E você só vai entender Deus trabalhar se obedecê-lo, se tiver comunhão com ele, se sacrificar o melhor para ele, como nós falamos nos pontos anteriores. Mas no ponto 4, que é o último ponto da nossa mensagem, eu vou depois só concluir. O cristão vive por fé na excelência de ver a glória de Deus. Deus, ele mostra a sua glória, mas não mostra a sua glória de qualquer jeito. Deus não mostra a sua glória para qualquer um.
Tem que seguir uma sequência: sacrifício, comunhão e obediência, para Deus se revelar na sua glória. E Deus é tremendo nisso, irmãos. Perceba isso no texto que eu vou ler agora, no versículo 29 e no versículo 30. Diz assim o texto, olha, 29. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, e o que, intentando fazer o exército de Faraó, morreram afogados. Então o cristão, ele vê a glória de Deus. Ele não apenas vê por fé o trabalhar de Deus, não. Ele vê a glória de Deus. O povo, mais de 600 mil homens, fora mulheres e crianças que saíram do Egito, puderam contemplar com os seus olhos algo que nunca pensaram em ver. Um mar vermelho aberto como duas colunas, ordenando Deus para que se abrisse e o povo dele passasse a pé enxuto. A excelência de ver a glória de Deus. O cristão que vive por fé, vive a excelência de poder ver a glória de Deus na sua vida, de poder ver Deus trabalhando, de poder Deus falando: aquietai-vos, sabei que eu sou Deus, sou exaltado na terra e sou exaltado no céu. Bendito é o nome de Jesus. Bendito é o nome de Jesus. E no verso 30 diz assim: pela fé caíram os muros de Jericó, depois de arrodeados 7 dias. Segundo o texto aqui, versículo 30 de 11 de Hebreus. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. E o povo viu isso, Deus ordenou. Pela fé, eles foram lá, derem durante 6 dias, e no 7º dia o muro vai vir abaixo. Meus irmãos, com Deus é assim, tem que ter fé. O cristão tem que viver por fé, mesmo no Antigo Testamento. Ó. Era fé. E o povo creu que na ordem que Deus deu, vamos rodear 6 dias, e no 7º dia vamos tocar trombeta, vamos quebrar vaso, porque Deus falou que vai derrubar esse muro. E não era um murinho qualquer não, era um muro largo, onde a prostituta Raabe morava em cima com a sua família, em uma casa que ela fizera em cima do muro. Então Deus é fiel na sua palavra para cumpri-la. Deus é fiel para que você veja a glória dele. Então o povo viu a glória dele. E não foi em uma circunstância só não. Não foi em um episódio só não. Em muitos episódios que o povo obedeceu a Deus por fé, que o povo levou a sério Deus. Deus mostrou a sua glória para o povo. Quando Salomão acabou de construir o templo, diz a Bíblia que a glória do Senhor encheu toda a casa. Aleluia. E o Senhor disse: agora estará atento meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Bendito seja Deus. Deus recebeu a oferta de Salomão, que quis construir um templo lindo que o seu pai não conseguiu, Davi, Deus não quis, mas permitiu que Salomão construísse. Mas, meus amados irmãos, o fato de ter fé não implica em dizer que a vida do cristão será somente de gozo na terra, não. Ser cristão não é igual a dar tudo certo na vida, a viver uma vida tranquila. Não é isso só não. Não é ser cristão, vai além disso. Vai além disso. E o texto que você leu comigo, a partir do verso 32, diz isso. Eu, quando li esse texto aqui, fiquei tremendamente impactado, porque nós, na nossa geração, queremos ser cristão para não passar por nada. Nós não queremos perder nada, nós não queremos sofrer nenhum agravo, nós não queremos passar por nenhuma situação ruim, nós não queremos ser perseguidos, nós não queremos que ninguém fale da gente. Então, nós estamos querendo uma brindagem que a Bíblia não tem para dar a você nem a mim, não. Veja aí o verso 32, o que é que diz. Louvado seja Deus por todos os irmãos que estão ouvindo essa palavra. E que mais direi, diz o autor aos Hebreus, o que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, você já sabe da história de Gideão, com 300 homens ganhou Deus deu vitória àquele exército, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e os profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça,
alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões. Aleluia, Daniel, né? Apagaram a força do fogo, Sadraque, Mesaque e Abdenego, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fúgida os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados. Olha aí, se via Deus por fé, uns foram torturados. A gente sabe da história de Roma na época de Cristo, depois da sua morte, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, Paulo foi um deles, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados. Você lembra de Estevão, morreu apedrejado, disse: os meus olhos, veio o céu aberto, um trono grande e branco de Deus, e o seu filho Jesus assentado à sua destra. Bendito seja Deus, mas morreu apedrejado. Outros foram cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados e aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto e montes, e pelas covas e pelas cavernas da terra. Veja, a irmã falou de Elias no começo. Elias correu com medo de Jezabel e se escondeu numa caverna. Então, os escritores hebreus tinham conhecimento vasto do Velho Testamento, da palavra de Deus, para poder fazer esse resumo tão brilhante, né? E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, não chegaram a ver o Messias, não chegaram a assistir o evento da cruz, a ressurreição, aleluia, do Senhor Jesus Cristo, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que ele sem nós não fosse aperfeiçoado. Então eu aprendo, aleluia, eu aprendo com essa palavra, eu aprendo com Deus que eu preciso entender o que é o Evangelho de fato, o que é viver por fé e desfrutar disso, igreja. Precisamos desfrutar da fé. Eu falava domingo passado, foi na quarta, o medo, ele não faz parte da nossa vida. O temor, sim. Nós não temos que ter medo de coisa alguma, claro, né? Aquele medo que o corpo já tem naturalmente. Mas eu falo aquele medo desesperador, de que parece que Deus não está no controle. Esse é perigoso. Mas nós temos o temor de Deus e sabemos que Ele está na frente de batalha, pelejando por mim e por você. Ele disse isso a Josafá: Josafá, diga, Senhor, nessa peleja você não vai ter que pelejar. Você vai ficar só olhando o que eu vou fazer. Então, às vezes, nós temos que entrar no campo de batalha e pelejar. Mas às vezes o Senhor vai dizer assim para mim e para você: nessa batalha eu pelejarei por você. Você não vai precisar pelejar, não. Eu pelejarei por ti. Eu darei vitória a você. Eu irei à frente de você. Não é? O inimigo pode ser feroz, pode ser invisível, pode ser invencível. Aleluia. Mas a Bíblia diz em 1,37 de Lucas: não há impossível para Deus em todas as suas promessas. Bendito é o nome de Jesus. E eu creio que Deus, ele é bendito eternamente para fazer isso e infinitamente mais, além, diz o irmão pastor César, além daquilo que eu penso e imagino. Então, irmãos, sintam-se abraçados pelo Senhor, amparados, assistidos por Ele. Deus está no controle, aleluias. Deus está no governo de todas as coisas, glória a Deus. Deus te vê,
aleluia, no cantinho ali da tua casa, no teu travesseiro, e Deus está providenciando a minha e a sua vitória no tempo oportuno. Mas cresça, aprenda com Ele. Às vezes vai ter sofrimento, às vezes vai ter choro, vai ter dor, vai ter perca, mas a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Louvado seja Deus por isso. Então Deus às vezes permite que eu e você vivamos experiência com Ele. E eu não quero parar não, quero viver mais experiências com Deus. E às vezes as experiências doem um pouquinho, machuca. Mas Deus está querendo que você cresça na excelência da comunhão. Eu vou repetir para você o tema e os pontos, viu? O cristão vive por fé na excelência do sacrifício, na excelência da comunhão, na excelência da obediência e na excelência de poder contemplar a glória de Deus. E Deus permite que você contemple o que Ele está fazendo na sua vida hoje. Deus permite que você veja o que Ele está fazendo na vida da igreja hoje. Deus permite que você veja no mundo que o controle é dele. Existe a morte levando milhares de pessoas, mas Ele é vida, Ele é ressurreição. Glória a Deus por isso. Então eu quero abençoar a sua vida. Eu quero bendizer o nome de Jesus por você. Tenho certeza absoluta que Deus falou contigo nessa noite. Seja pelos louvores e também principalmente por essa palavra. Porque Deus é fiel. Deus não está dormindo. Deus não está nem aí para essas coisas não. Ele está atento a tudo que está acontecendo na terra. E Ele continua cuidando da igreja dele. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Em nome de Jesus, eu quero orar por você, não é? Mas antes de orar por você, eu quero concluir a sua fala. Orar pela igreja. E eu vou orar impetrando a bênção apostólica. Nós somos abençoados. Somos maltratados às vezes, sofremos, somos ignorados, muitas vezes confundidos com qualquer um outro ser humano, mas nós temos um diferencial em nós, um espírito excelente, assim como Deus disse a José, e o Egito pôde ver que em José tinha um espírito excelente, habitava um espírito excelente. Assim é em mim e em você também. O irmão Edilson, eu estou chamando ele aqui para poder se despedir, concluir a sua fala. Amém, Edilson? Naquela hora, acabou 1 hora da live, aí cortou o final do hino. Então eu quero que você conclua, né, esse final do hino, ore pela nossa igreja e depois eu vou orar impetrando a bênção apostólica. Vamos cantar todos, né? A igreja, cada um está em casa, mas vamos ver se a gente faz um coro aqui, né? Nessa live. Amém. Mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que não haja flores no jardim, até mesmo que a figueira não floresça, nem chova na terra, nem a erva cresça, há um Deus dos céus olhando para mim. O que eu não posso é ficar calado, estou mesmo atribulado, ainda louvarei seu nome mesmo assim. O que eu não posso é ficar calado, feliz, estou mesmo atribulado, e ainda louvarei seu nome mesmo assim. Vamos todos, eu louvarei ao Senhor. Eu louvarei ao Senhor, na alegria ou na dor. Cantarei. Amém, Manidalva. Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor. Vai, Malino. Ele é Ele. Bora junto de novo. Eu
ao Senhor, na alegria ou na dor. E Correia cantarei, Joselma Ventoso Lidalva. Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é Rei. Manda um abraço aí para Luiz, é de Vânia. Mesmo que o fruto da figueira minta, mesmo que não haja chuva sobre a terra, mesmo que não haja ovelha no curral, mesmo que na terra sobreveia o mal, eu louvarei a Ele na paz ou na guerra. Amém, povo. Louvarei seu nome enquanto eu viver. Daqui da terra eu desaparecer, nem mesmo assim o meu louvor encerra. É me vai de amor. Louvarei seu nome enquanto eu viver. É Dilda. Quando aqui da terra eu desaparecer, nem mesmo assim o meu louvor encerra. Eu louvarei ao Senhor, na alegria ou na dor. É mais fácil a alegria, viu? Cantarei, na dor é mais difícil. Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor. Sabe? Ele é Deus, sabe? Deus é Deus na tua vida, na minha vida também. Eu louvarei ao Senhor, na alegria, o Marinal. Cantarei. Uma lei está no sítio, Mancida. Ele é o meu Salvador, Mancida. Ele é meu Senhor. Ele é Rei. Eu louvarei ao Senhor, na alegria ou na dor. Amém. Irmão Nito, cantarei. Patrícia, Ele é o meu Salvador, irmã de céu. Ele é meu Senhor. Sim, Ele é Rei. A glória a Deus. É para orar, Tony? Pode orar, Edilson, encerrando o culto abençoado. E nós vamos orar depois, impetando a bênção apostólica. Amém, glória a Deus. Eu queria dizer aos irmãos, que Deus, Ele se faz presente na vida de cada irmão, Fagata entrou a glória a Deus. Sei quem Fabiana. Fagata, Lindalva, a irmã Lindalva, amém. Tem a irmã Naldiane também, tem outros irmãos, Maria Aparecida, que está, sintonizou também. Glória a Deus, Cida. Está com o irmão agora, irmã Cida, Deus é Deus, Ele não falha, Ele não muda, Eu queria dizer para você uma coisa. Aquilo que você está fazendo agora, hoje, que fez para trás, Deus tem um memorial eterno diante dele, Desde ela entrou agora, e ele está lembrado de todas as coisas. Quando você, minha mãe morreu, mas ela orou por mim, ela orou por Edilson, ela orou por Sérgio, ela orou por Silvânia, meu pai orou. Então, Deus está tomando conta das futuras gerações. Quando o hino diz, quando eu aqui da terra desaparecer, nem mesmo assim meu louvor encerra, Então, ele diz assim, louvarei seu nome enquanto eu viver, E quando aqui da terra eu desaparecer, nem mesmo assim o meu louvor encerra, ou seja, nem o teu louvor, aquilo que você fez para Deus, nem o teu louvor, nem a tua oração, o teu pedido vai estar diante de Deus. Senhor, guarda meu filho, guarda minha família, ajuda, não deixa faltar o pão, não deixa faltar água, não deixa faltar nada, protege, livra do mal, não deixa que tudo se acabe de uma vez, Não deixa que o inimigo destrua a minha família, acabe com tudo.
Então, Deus é Deus e Ele vai guardar, né? Quando tudo acabar, né? Para alguns já acabou, né? Acabou assim, entre aspas, porque estão nas mãos do Senhor. Barbosa, né? Mas quando o teu louvor encerra, quando esse fôlego de vida cessar, o Senhor vai te honrar, né? Mesmo depois da gente morto, Deus vai honrar a nossa posteridade, as futuras gerações, porque se a gente for fiel a Deus, Ele vai ser fiel de uma geração, 2, 3, 4. Recebe esta palavra em nome de Jesus e a gente vai orar. O tempo está acabando aí, né? Senhor nosso Deus, Pai querido, nosso Deus eterno, Tu és o Senhor da glória. Tu és o Senhor que atende a nossa oração. Senhor, na hora da aflição, na hora da dor, nós elevamos nossos olhos para o monte. E de onde virá o nosso socorro? Nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Porque, Senhor, vã é confiar no homem. A tua palavra diz que o braço do Egito é de carne, mas o teu braço é espiritual. Senhor, muita gente com medo, muita gente está apavorada, mas o Senhor é Deus na vida daquele que o teme e o livra e o guarda. Senhor, debaixo das tuas asas nós estaremos seguros, porque nós cremos na tua palavra. A tua palavra diz que debaixo das praga nenhuma chegará à nossa tenda. Nesse instante eu quero toda a seta do mal algema, toda a seta incendiária de Satanás, cadeias, algemas, correntes sejam quebradas, sejam desfeitas a amarra de Satanás que está travando a tua vida, a tua mente, o teu interior. Toda a cadeia do mal, toda a seta inflamada de Satanás que quer destruir tua vida, o teu psicológico, quer atuar na tua mente, quer te destruir. Todo pensamento contrário, negativo à palavra de Deus, vai embora e não volte mais no nome de Jesus. Amém. E eu creio, Senhor, que tu estás ouvindo a nossa oração. Senhor, nós não precisamos ver, mas precisamos crer. Senhor, nós nos humilhamos, a igreja se humilha diante de ti, Senhor, porque tu és Deus, nós somos pó e cinza, a nós a confusão de rosto, mas ao Senhor a glória, a honra e o poder. Recebe, Senhor, o nosso culto, a nossa adoração. Ajuda, Senhor, pastor, ajuda a igreja, ajuda os irmãos que estão em casa. Não deixe faltar o alimento, não deixe faltar o sustento. Meu glória a Deus. Aleluia. Providencie o necessário para quem está precisando, Senhor. Que a gente possa ajudar uns aos outros nesse instante, Senhor. Eu te peço uma bênção especial na vida de cada um. E eu te louvo pela vida do pastor Tony, Senhor, porque tu sabes todas as coisas. Tu sabes, Senhor, que o laço de morte foi quebrado, ó Deus. Aleluia. E Ele está aí contando a vitória, Senhor, porque nós somos teu povo. Nós estamos enxergando com um propósito de te louvar, de te adorar, de fazer a tua obra, de buscar o teu reino. Há uma obra, Senhor, a ser concluída, a ser feita. E tudo para a honra e glória do teu nome. Que os irmãos entendam isso e olhem a Deus e se humilhem a Deus, clamando pela sua vontade, pelo seu poder nas nossas vidas. Tem misericórdia de nós, ó Deus, e nos abençoe. Tem misericórdia de nós. Perdoa o nosso pecado se nós te irritamos, se nós transgredimos, ó Deus, se nós nos afastamos de ti, se nós esquecemos do teu mandamento. Nos perdoa, Senhor, e nos restaura e devolve, Senhor, alegria ao coração de cada irmão nesta noite, Jesus. Em o nome de Jesus, nos perdoa. Derrama sobre nós uma unção, um poder, Senhor, um alívio, Senhor, uma cura, Senhor. Derrama sobre nós uma unção de poder sobre as nossas vidas e que o Teu Santo Espírito possa aliviar cada coração nesta noite. Nós oramos crendo em o nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus. Glória a Deus, é Deus. Vamos agora concluir, né? Esse domingo, o culto, graças a Deus, ele foi um culto abençoado, mais conciso, né? E eu quero agradecer a Deus pela participação de mais irmãos, e a tendência é essa, que a igreja esteja ligada um com o outro. Vai 10 minutos é muito tempo ainda. Glória a Deus. Quero orar empretando a bênção apostólica. Amém. Meu amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com sua igreja, hoje e sempre. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Deus abençoe a todos. E na quarta-feira tem mais, né? Na quarta-feira é o nosso culto também de exortação, né, do culto doutrinário. E estaremos de volta às 18 horas na quarta-feira, em nome de Jesus. E eu peço oração para que a gente possa, em breve, voltar os cultos semanais, a princípio, os cultos semanais, e depois voltar ao culto final de semana. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Obrigado a todos. Deus, obrigado a todos. Né? Já desejei, mas feliz Dia das Mães, mais uma vez a todas as mães da Sião Ágape. Que Deus continue nos abençoando e no controle de todas as coisas. Amém? Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.